Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 10, eu quero ler para você o que Pedro, ele escreve no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: Ora, o Deus de toda a graça que vos chamou à sua eterna glória. Então perceba que ele está dizendo o Deus de toda a graça. O que ele quer dizer quando ele fala o Deus de toda a graça? É como se eu falasse assim para você, aqui está um restaurante, você tem carnes, saladas, daqui a pouquinho já está na hora do almoço, está dando fome, né? Você tem aqui sobremesa, e você pode pesar e escolher uma ou outra coisa, e paga por peso. Mas se você pagar X reais, você tem tudo. Toda a alimentação que está aqui é sua. Só que imagina que você não sabe disso. E aí você só pega um pouquinho de carne, uma ou outra salada e tal, não quero gastar tanto, mas já está incluso. Exatamente assim é a graça. Por isso que ele fala o Deus de toda a graça. Depois, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, Tiago 4:6, Tiago, ele também traz um entendimento assim. Antes, Deus dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa parte do soberbo e humilde eu vou falar mais no final, mas no início olha o que ele diz, Deus dá maior graça. Se existe maior graça, e aqui está falando que Deus que dá, mesmo a graça que é de graça, eu posso ter maior, e se há maior, há também menor. Em 2 Pedro, eu vou só citar, no capítulo 1, versículo 2, Pedro fala que a graça vos seja multiplicada no pleno conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Multiplicada. Então, de novo, se ela pode ser multiplicada, ela pode ser também diminuída. A minha pergunta é, você crê na graça? Não, Leandro, eu creio na graça. A graça é uma pessoa, sim, eu creio, ela me perdoou, ela me salvou, a graça é Jesus. Mas a minha pergunta é, você está vivendo toda a graça? A abundância da graça, a extravagante graça, a plenitude, a totalidade da graça? Porque se há graça multiplicada, se há maior graça, há também menor. Tudo que Deus fez por nós é graça e não por merecimento. E isso nós sabemos. Só que, na verdade, nós não vivemos essa graça em plenitude. Em João 3,16 está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para nos salvar e para que nós tenhamos a vida eterna e você nunca mais venha a perecer. É o que está escrito lá em João 3,16. A graça deu. A graça, Deus amou o mundo que deu. Agora, Deus amou o quê? O mundo. Sim, o mundo que jaz no maligno, o mundo em pecado, o mundo que condenou Cristo, o mundo caído na perdição. Deus amou esse mundo. Paulo vai dizer em Romanos que Deus prova o seu amor por nós quando morreu, seu Filho morreu por nós, Jesus, enquanto nós ainda éramos pecadores. Então a graça não é merecimento, e isso nós sabemos. A graça, ela independe da minha performance, ela independe do meu esforço. Se for o meu esforço, não pode ser graça. Se é 10% do meu esforço e se for 90% de graça, não é totalidade da graça. Se eu pego um copo d'água ou uma garrafa de 1 litro d'água e ponho uma gota de uma água de esgoto, essa água já não é mais totalmente pura, ela já está um pouco contaminada. E a realidade é que Deus quer nos ensinar a viver toda a graça. Porque ou na minha vida tudo é graça, ou vai haver uma mistura, e aí não é toda a graça. Então pare para pensar nisso. E o que acontece, que eu quero
te dizer hoje é que graça, a graça de Deus, ela vai além da salvação e do perdão. Mesmo aqui, muitos já têm dificuldade de acreditar. Eu estou te dizendo que a graça, ela vai além da salvação e do perdão. Ela quer abranger, ela quer se manifestar em todas as áreas da tua vida. Ela quer abranger todas as áreas da tua vida. Se a gente fosse falar, não, mas eu sou salvo pela graça, perdoado pela graça, mesmo assim já existe resistência, já existe distorção. Há muita gente que acredita que salvação se perde. Se eu perco, então eu tenho mérito nesta salvação. Então eu influencio esta salvação. Até crer na salvação, que é a coisa mais básica, que é a mais poderosa, eu digo básica, porque dificilmente alguém duvida que foi salvo pela graça. Mas mesmo assim, vão ensinar que você pode perder a salvação, ou seja, é sobre você. Mas não é. Você é salvo única e exclusivamente pela graça. Você não faz nada para merecer e também você não tem como perder, porque não é sobre você. A mesma coisa o perdão. Existem pessoas que vão te ensinar, talvez você pratique isso, que para ser perdoado depende da sua confissão, do seu arrependimento, depende do seu esforço. Eu acredito muito que quando você nunca ouviu o plano da redenção, é importante você se arrepender, reconhecer, e você recebe eternamente isso. Então, mas eu quero te dizer que não parou por aí. A graça não é só sobre salvação e perdão. Então, o que a graça envolve? Primeiro, salvação. Não existe nenhuma obra que você possa fazer para ser salvo. Apenas a obra da cruz de Cristo. Assim como também não existe nenhuma obra que me faça perder o que eu recebi pela graça. Porque senão, eu consigo anular o que me foi entregue pela graça. Se me é entregue, mas depois eu consigo perder, então não é graça. Não há nada que eu possa fazer. Paulo fala em Efésios 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos, não por obras, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Deus não dá um presente e depois te tira de acordo com a tua performance certa ou errada de pecados ou não. Deus é amor. Então, a graça é a decisão de Deus, crer é a minha decisão. A graça é o que Deus fez, crer é o que eu faço. E a partir do momento que eu creio, eu estou salvo. Você nunca mais perde a tua salvação. Isso nós cremos. Talvez não profundamente, porque há ensinos que vão tentar te dizer que você perde a salvação. Não tenha esse medo, eu te asseguro que eu estou te dizendo. A obra da cruz foi completa e não depende, não é sobre você. Não é sobre você. A segunda coisa, a graça traz perdão. Romanos 6,14 diz assim: nunca mais o pecado voltará a dominar vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas livres sob, ou seja, debaixo da graça. Ou seja, pela graça, eu além da salvação sou perdoado. Isso também talvez você saiba. Talvez o que você não entenda é que você é perdoado já para sempre, não importa o que você vai cometer de erros. O que não quer dizer que se você vier a pecar, isso não vai te machucar, te prejudicar. Se você colocar a mão no fogo, o fogo vai te queimar. Mas essa queimadura não é juízo de Deus sobre você. É que você escolheu o teu livre-arbítrio para fazer algo ruim. E o pecado em si, ele é um fogo. Mas eu quero te dizer que você é perdoado. Não depende de nada que você faça, você não tem como ser mais perdoado do que você já é, ou menos perdoado. Você já é perdoado pela cruz para sempre. E talvez isso também você acredita. Só que eu quero te dizer que não para por aí. A graça me salva, me perdoa. Terceiro, ela me prospera. Ela me supre.
Você é suprido pela graça. Todas as suas necessidades são supridas por aquele que cuida de você pela graça. Ou seja, é doação dele, é o amor dele. Você vai ver por que eu vou explicar isso hoje, por que às vezes isso não acontece, ou não esteja acontecendo. Mas é verdade que a graça quer te prover todas as suas necessidades, supridas por aquele que é o nosso bom pastor. Ele é o meu pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8, diz assim: Deus pode fazer-vos transbordar, abundar em toda graça, e por esta graça que te faz ter sempre, em tudo, ampla suficiência, você vem a abundar em toda boa obra. Ou seja, a graça, ela te faz ter toda a provisão, ampla suficiência, abundância, de tal maneira que, olha o que fala o versículo 11, enriquecendo-vos em tudo, para até a generosidade. Eu vou ter que ser generoso, porque ele me dá além do que eu necessito, a qual faz que por nosso intermédio, ou seja, essa generosidade, sejam dadas graças a Deus. Então, a graça quer te prover, e graça é o que Deus faz, de tal maneira que você possa transbordar em generosidade. Aqui está escrito primeiro que ele vai te fazer abundar em toda a graça para que você superabunde em toda a boa obra. Você vai ajudar pessoas, você vai ter tanto, você vai ser tão suprido que você vai poder repartir. Isso não é sobre o salário que você tem ou sobre a empresa que você tem, é sobre o que a graça traz sobre você quando você a vive completamente. O que eu vou falar daqui a pouquinho é como acessar toda esta graça. Porque a realidade é que a maioria de nós não está vivendo tudo isso. Então, existem dois tipos de pessoas no mundo só. As que vão ser ajudadas sempre e as que vão ajudar sempre. A graça quer te colocar, ela quer te colocar no grupo de quem vai ajudar e não de quem precisa ser ajudado. Porque pense nisso, no mundo, ou você está no grupo de quem vai ser ajudado, ou daquele que ajuda, daquele que semeia, daquele que abençoa. Pode ser que em alguns momentos você também precise ser ajudado, mas são propósitos e tempos de Deus na tua vida. Mas a graça quer te colocar no grupo de pessoas que semeia, que ajuda, que não precisa ser ajudado, e isso não é por orgulho, mas é exatamente o oposto. É porque eu sei que vem de Deus e eu transbordo. Agora, o que te faz estar no grupo dos ajudados, ou que sempre precisam ser ajudados, ou que sempre ajudam? A tua mentalidade. Se a tua mentalidade é da graça, se a tua mentalidade é eu tenho, e mesmo que hoje eu seja como Pedro, que eu não tenho nem para o meu imposto, mas eu vou fazer por mim e pelo outro, eu tenho uma mentalidade de generosidade. É essa mentalidade que te faz acessar esse grupo de pessoas que sempre vão ajudar. Ainda que você ajude com pouco num momento, muito mais no outro, mas você está no grupo de quem ajuda. A tua mentalidade define isso. Então esta graça, por que às vezes esta provisão, ela não é abundante? Pela minha mentalidade de escassez, de ser sempre ajudado. Porque há uma mentalidade, e por isso que Paulo vai dizer de renovar a mente de Cristo. A mentalidade de escassez que me leva a sempre depender de alguém, a fazer coisas. E a graça não é sobre depender de ninguém, nem sobre fazer nada. É sobre somente depender de Cristo e tudo que foi feito por Ele. Eu sou suprido por esta graça. Deixe a graça trazer provisão ampla na tua vida. Esta graça quer te prover de tal maneira para te proteger de toda falta e egoísmo. E a graça te protege. Pare para pensar nisso. Ela te salva,
A graça, eu estou dizendo, não é o que você faz, não é o que a gente faz. Ela te perdoa para sempre, você está perdoado. Não é sobre, o que eu fizer, será que eu vou ser? Não, eu já estou perdoado. Ela me prospera e daqui a pouco você vai entender por que não estou vivendo toda essa graça, porque o tema desta mensagem hoje é: existe muita e pouca graça, a graça pode ser maior ou menor, multiplicada ou diminuída, e como acessar toda a graça? Porque eu comecei lendo um versículo hoje, o Deus de toda a graça. A graça te protege. Você não precisa de fazer nada para ser protegido. O sangue de Jesus é suficiente. Deus é suficiente. A cruz é suficiente. Eu não preciso ungir nada. Eu não preciso de fazer nenhuma movimentação. Eu não preciso de estratégias de proteção, de coisas, de objetos, de atitudes. Nem a igreja te protege. O que te protege é Cristo. Alguém que mora no meio do mato e tem Jesus, ele não está numa igreja, então ele não é protegido? Eu sou a favor da igreja, eu amo a igreja é o corpo de Cristo, mas a ideia de que fora de uma igreja você está nas mãos do diabo, ora, para pensar. Você não está na mão de ninguém, você é de Jesus, você está em Cristo, aliás, você habita nele, você está acima de principados e potestades. Eu amo igreja, frequento igreja, creio na igreja, na unidade, isso é maravilhoso. Mas é a graça que te protege. Então, eu dei essa introdução para te dizer que nós, muitas vezes, paramos na graça que salva e perdoa, mas existem muitas outras coisas. A graça, como eu falei do exemplo do rodízio, ela quer abranger todas as áreas da tua vida. E o tema desta ministração de hoje é: por que nós não acessamos a totalidade da graça? Por quê? Por que às vezes você pode sim ter a graça que salva, a graça que perdoa, mas não ter a graça em toda a sua abrangência? Por exemplo, para prosperar, para curar, para ter vida, para ter proteção. E o motivo disso é: por que eu não acesso toda a graça? E eu vou te falar. É por falta de entendimento de como isso se manifesta na plenitude. De compreensão de como viver toda essa graça. É porque nos ensinam que nós temos que fazer coisas para receber algo de Deus, e isso anula a graça. O próprio pensamento e a falta de entendimento de que eu tenho que fazer coisas anula a graça. Se eu tenho que fazer, não é graça. Então esse é o motivo pelo qual muitas vezes nós não acessamos a totalidade da graça. Ou é obra de Cristo, Romanos, estude o livro de Romanos profundamente, você vai entender. Estude Gálatas, você vai entender isso. Ou é pela graça, ou é pelas minhas obras. Que aí isso me remete de volta ao período da lei. Mas Romanos 10,4 vai dizer que o fim da lei é Cristo. Então, por que eu não acesso toda a graça? Porque não entendo como isso se manifesta. E acabo achando que não estou vivendo por aquilo que não estou fazendo. Então eu trago para mim, aí passa a ser sobre mim, deixa de ser sobre Cristo. É como se eu trouxesse de volta a lei. E Paulo fala isso em várias cartas. Vocês estão se colocando debaixo da servidão da lei, vocês estão anulando a graça. Então, graça não é o meu esforço, é o de Cristo. Não é o meu trabalho, não é o meu desempenho, não é a minha performance. É tudo sobre Jesus. Então, como que nós acessamos toda a graça? Primeiro, única e exclusivamente pela fé. O que é essa fé?
é receber, é aceitar que está tudo consumado, que Ele fez tudo. A cruz eliminou a ação do homem e dá a possibilidade aos servos de Cristo de viver e acessar tudo que Cristo tem pelo ato de crer e receber pela fé. Essa é a primeira coisa, é pela fé. Romanos 10 vai falar muito sobre isso, mas eu quero ler Romanos 5. É pela fé. Romanos 5, versículo 1, diz assim: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então, primeira coisa, pela fé você está justificado, você é justo. Mas como eu sou justo se eu sou indigno, pecador, por causa de Cristo? Deus não se relaciona com a nossa justiça, com a nossa ação, com o nosso esforço de santidade. Tudo que Deus se relaciona conosco é por intermédio de Cristo, da obra de Cristo. Então, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus. Está tudo em paz. Acabou. Não deixe que nenhuma ministração ou que nenhum entendimento errado venha colocar conflito em você entre a tua relação e a relação com Deus. A cruz trouxe paz, reconciliou. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E por intermédio de quem? Paulo está falando, por intermédio de Jesus, igualmente temos acesso pela fé à graça. Você entendeu isso? Então eu estou dizendo como ter acesso a toda a graça e não somente a parte da salvação, do perdão. É quando eu entendo que pela fé eu estou justificado, eu tenho paz com Deus por intermédio de Jesus e por intermédio de quem eu obtenho acesso pela fé à graça. É pela fé. Não há estratégias nem métodos. Não há esforços nem ações, não há posicionamentos nem objetos, não há símbolos nem nada. É pela fé. Pela fé eu tenho acesso à graça. Uma coisa que eu acho interessante, Jesus veio para quebrar todas as nossas correntes, mas a religião quer colocar correntes onde Jesus já quebrou correntes. Não existem mais correntes, não aceite correntes, não se imponha correntes, não aceite ser acorrentado. Cristo vos libertou da escravidão da lei. Não se coloque mais debaixo de um jugo de escravidão. Mas o que é essa fé então? E como viver essa fé? É a fé em tudo que Jesus fez. E fez para quem? Para Ele. Deus fez para Deus? Não, o que Deus fez foi para nós. O que Jesus fez foi enviado pelo Pai para nós. A minha prosperidade é a de Cristo. A minha proteção é a de Cristo. As minhas vitórias são as que Ele me dá. Eu não sou nada, eu não posso ter nada por mim. Paulo fala, por mim mesmo eu não faço nada. Em Coríntios 15:10, Paulo disse, eu trabalho mais do que todos os apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu sou perdoado por causa de Jesus, aceito por causa de Jesus, próspero por causa de Jesus, vivo por causa de Jesus, curado por causa de Jesus, amado, justificado por causa de Jesus, suprido por causa de Jesus. Tudo é sobre Jesus. A fé significa aceitar tudo que Jesus fez, mas quando entra a minha ação, a minha performance, eu anulo isso. Paulo fala que nós podemos anular a graça. Segunda coisa, como viver e ter acesso a toda a graça e não somente a uma parte dela? Primeiro eu falei pela fé. Segundo, pelo conhecimento. Olha para mim, preste atenção nisso. Pelo conhecimento de Jesus. Eu vou ler aqui, 2 Pedro, capítulo 2. Você pode ler comigo na sua casa, onde você estiver, nessa manhã de domingo, se você quiser.
2 Pedro, capítulo 1, verso 2. 2 Pedro 1, 2. Olha o que Pedro, ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno, através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. É demais isso. Se você entender isso aqui hoje, se eu entender isso aqui, se nós entendermos isso hoje, graça e paz vos sejam multiplicadas, então pode ter pouca graça e pouca paz. Como eu vivo, então, toda essa graça e essa paz multiplicada? E ele fala, então, a fé me dá acesso. Agora, como que eu vivo tudo? Pela fé, segundo, através do pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Olha bem para mim. Hoje, existe muita informação, mas pouco conhecimento de Jesus. Porque informação vem pelo que eu te acrescento aqui. Informação vem pelo que todas as pessoas que falam de Deus estão ensinando, e isso você tem milhões de opções na internet em todos os lugares do mundo. Hoje existe muita informação, mas pouco conhecimento, porque o conhecimento não vem por aquilo que você me ouve ou ouve alguém falar de Jesus, vem pelo teu relacionamento pessoal e íntimo com Ele. É isso que faz ter acesso a toda a graça. Não tem como te ensinar relacionamento. Não tem como te ensinar intimidade. Como é que alguém poderia me ensinar a intimidade com a minha mulher? Eu tenho que ter a intimidade com ela. E graça é multiplicada pelo conhecimento pleno. O que é pleno? Real, verdadeiro. Porque às vezes estão pregando e você está ouvindo falar de um tipo de Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Existem pessoas que representam Jesus no mundo que não são, mas nem de longe, parecidas com Ele. Infelizmente. Então, quando ele fala aqui, graça te será multiplicada pelo pleno conhecimento, essa palavra conhecimento, que é a palavra no grego epignosis, ela tem aqui um sentido de um conhecimento íntimo, por experiência. Você pode me explicar do jeito que você quiser o sabor de uma Coca-Cola, mas eu só posso saber realmente o sabor de uma Coca-Cola se eu beber uma Coca-Cola. Porque agora eu tenho a experiência do sabor da Coca-Cola. Você pode me falar tudo o que você acha do sabor de uma Nutella. Coisa boa, não? Mas você só pode saber, eu só posso realmente conhecer o que é aquela colher de Nutella se eu experimentar, se eu viver. E aqui Pedro está dizendo, Pedro foi aquele que Jesus disse, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Eu só posso ter a graça multiplicada se eu tiver um relacionamento com Jesus. E agora eu quero abrir meu coração para vocês. É impressionante como existe uma barreira para as pessoas se relacionarem diariamente com Jesus. Talvez esse momento agora, para o que você está fazendo, vai ser o momento mais importante, o que eu vou falar agora e depois também, mais importante, não só dessa ministração, mas do que você já ouviu na sua vida. Sim, por quê? Porque nada é mais importante do que o relacionamento com Jesus. Joseph Prince diz, sucesso é relacionar-se com Jesus. O meu relacionamento com Jesus é tudo o que Ele precisa e o que eu preciso para ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Essa é a definição de Deus para o teu sucesso. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3.
tudo que ele tinha de inteligência, de bagagem, de conteúdo, ele fala, eu considero como lixo pela excelência do conhecimento, que não é um conhecimento da teologia. A teologia, a própria Bíblia, ela te aponta para Jesus, mas ela não é Jesus. A teologia, a Bíblia, as pessoas que pregam, elas não são, elas estão te apontando para alguém, tá? Isso aqui é a Nutella, ó, é feito disso, tá? Mas eu preciso experimentar. E eu vejo que há uma barreira. Por que existe uma barreira tão grande? Olha aqui para mim, para você se relacionar com Jesus. Qual a dificuldade de parar um momento no teu dia, de se relacionar com Ele, de dar tempo de qualidade, de ir para o secreto, de ir para a presença, de voltar para o Éden? Éden é relacionamento. A gente ouve tanta pregação, Jesus restaurou o Éden, tá? O que era o Éden? Era comunhão. Eu não estou falando nem da comunhão com o irmão, da comunhão de uma ceia, da comunhão com uma igreja. Eu estou falando do teu relacionamento pessoal com Jesus. Isso vai te dar acesso a toda a graça. Isso é a resposta para todas as tuas situações, até problemas emocionais. Você vai encontrar tudo nesse relacionamento. Um livro pode me ajudar, a Bíblia vai me apontar. Mas eu preciso comer isso, eu preciso viver isso. Por que é tão difícil? Por que eu me dou tanto para um trabalho, tanto para um estudo, tanto na correria, tantas coisas, mas não consigo parar? É isso que Deus quer pelo Espírito Santo, te levar à comunhão com Jesus. Ele quer você. Jesus quer você. Ele quer teu coração. Ontem, sábado não, sexta-feira eu falava com meu filho que está em missões na África. E ele me falou, pai, Deus pode fazer tudo sem a gente. Pense num grande homem de Deus, pense nos grandes homens de Deus de hoje, pense nos grandes homens de Deus que já impactaram o mundo no passado inteiro. Pense em Paulo. Deus poderia fazer sem eles. Mas porque Deus fez através deles, porque Deus quer fazer junto, Ele pode fazer tudo sem nós, mas Ele quer fazer junto com a gente porque Ele nos ama. Ele quer fazer junto. Tudo que você, sua empresa, seu trabalho, tudo que você faz, Deus poderia produzir sem você fazer nada. Mas Ele quer trabalhar junto com você. Ele quer fazer o ministério junto com você. E você reconhece que não é você. Porque na obra da vida, em tudo na tua vida, você é só o passageiro. Ele é o motorista, a gente só está do lado, ele faz tudo. O carro é dele, o motor é dele, a estrada é dele, o caminho é dele, o motorista é ele, a direção é dele, a gente só está do lado. Não é nada sobre nós. E aí ele me falou assim, meu filho, tinha uma moça lá em missões que falou para ele, tudo que eu queria era isso, eu queria ver os demônios saírem, eu queria ver as pessoas curadas, eu queria ver as pessoas salvas, e aqui eu estou vendo o cego ver, o paralítico andar, demônios saírem. E meu filho falou assim, o mais importante não é isso, isso é o que Jesus faz. A gente está preocupado em quantas vidas salvas, em quantas pessoas batizadas, em quantas impactadas, em quantas cidades alcançadas. Mas Deus quer você. Muitas pessoas querem o que Jesus produz, mas não querem o relacionamento com Jesus. Ele é mais importante do que as vidas salvas. Ele é mais importante. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é o que Ele faz. Ele faz, não é você que faz. Você só é instrumento. Eu não sou nada. Ninguém salva nada. Ninguém opera ninguém. Ninguém cura ninguém. Ninguém liberta ninguém. Ninguém salva ninguém. Ninguém ressuscita ninguém. Ninguém prospera ninguém. Nós só somos instrumentos. Só que é do caráter humano glorificar a criatura ao invés do Criador. A criatura é só a caneta que ele usa para escrever, só que você idolatra a tinta. Ele quer você. Mais importante que as curas que Jesus faz, que as salvações que Ele traz, que os milagres que Ele traz, que a ressurreição que Ele traz, que as pessoas que são libertas de demônios é Ele. O que eu quero te dizer? Que todos esses sinais não são importantes? Lógico que são, e a gente se alegra quando Deus faz através de alguém ou através de nós, através de quem Ele quiser. Mas o mais importante não é buscar isso, é buscar Jesus. Há muitas pessoas que estão tão presas em tudo que Jesus pode produzir, mas estão tão distantes daquilo que Ele mais quer,
quer um relacionamento com Ele. Você pode salvar vidas, expulsar demônios e mesmo assim não conhecer Jesus. Ele falou isso. Em meu nome expulsaram demônios, em meu nome curaram os enfermos, mas eu não vos conheço. No pleno conhecimento. Isso a graça é multiplicada. Eu não vos conheço, ele disse. Pensa nisso. Tudo que Jesus promove e o que Ele, de novo, o que Ele faz através de qualquer pessoa, porque por nós mesmos, nenhum ser humano, nenhum homem que já existiu sobre essa terra, fora Jesus, pode fazer qualquer coisa por si mesmo. Veja a Bíblia, Paulo fala, eu não faço nada por mim, eu nada sou. Paulo, ele diz nada sou. Eu até confesso que quando eu vim para Jesus, eu vim porque eu fui liberto das drogas, eu vim porque eu fui salvo, eu vim porque ele me curou, me libertou do cigarro, eu não vim por causa dele. Mas hoje eu digo, depois de, desde 96, 28 anos, faz 28 anos então agora que eu sirvo Jesus, agora eu começo a entender que o mais importante não é o que ele promove, é ele. Muito mais do que você querer a cura que ele traz para as pessoas ou para você as salvações, a restauração, o que ele faz é o relacionamento com ele. Eu não canso de ver pessoas, me ensina a ter um devocional com Deus. É como se, desculpa essa expressão, alguém me falasse, me ensina a ter relação íntima com a minha mulher. Isso está em você. Vai se relacionar com Deus. O que mais Deus anseia é você. Até quando nós vamos querer o que as mãos dele podem produzir e não queremos os pés? Como Maria, eu quero os teus pés. Como o Alessandro canta, muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. E por último, e muito importante, porque eu não tenho acesso a toda a graça? E o que eu vou falar agora está ligado ao ponto anterior de relacionamento. Por que eu não busco relacionamento? Por que tem uma barreira? Sabe qual é o nome dessa barreira? Sabe qual é o nome dessa barreira que me impede de ter um relacionamento realmente com Jesus e desse relacionamento, e ele para mim ser mais importante que qualquer coisa que ele possa trazer, até salvação, cura e libertação, do que for? O nome dessa barreira é orgulho. É o ego. É o eu. É a vaidade. Então, a terceira coisa, que é o solo da graça, assim como se você colocar a melhor semente do mundo no asfalto, ela nunca vai brotar, a graça não pode frutificar em sua plenitude se não for num solo de humildade. Não tem como. O orgulho é o asfalto que mata a semente da graça. A humildade, e existe muita e pouca humildade, mas a humildade é o terreno que faz a graça frutificar em toda a sua plenitude. Há um livro que eu li do Andrew Murray que ele diz assim: o que há de orgulho em mim é o que há ainda de anjo caído em mim. E o que há de humildade em mim é o que há do Cordeiro de Deus em mim. Humildade. Mas como assim a falta de humildade é a barreira que me impede de me relacionar com Deus? Porque você é tão autossuficiente que você não precisa passar tempo com Deus. Você confia na tua força, no teu trabalho, nos teus esquemas, nas tuas estratégias, nas tuas movimentações, nos teus jejuns, nas tuas orações, nas tuas ofertas, nas pessoas que você conhece, no teu network, na tua realização, no teu estudo, na tua faculdade, no quanto você se dedica, no quanto você fala bem, na tua comunicação, na tua retórica, você confia nisso. Então eu não preciso ter tempo com Deus. Você entende por que o orgulho é a barreira que impede? Eu falei que não entendia, passei a entender agora pregando. Porque eu falei, eu não consigo entender, eu escrevi assim,
eu não consigo entender qual é a barreira para as pessoas, está escrito aqui no meu iPad, qual é a barreira para as pessoas se relacionarem com Deus? Descobri agora, orgulho. Quando você sai da posição de humildade, a graça não pode fluir. A graça não pode fluir. Porque graça não é a tua ação, mas é a aceitação, e repito, a aceitação da ação de Deus. Não é a tua ação, não é a nossa ação, mas é a aceitação da ação de Deus. Tiago 4,6, entenda isso. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é esse resiste? Deus resiste aos soberbos. E não tem ninguém agora, nem eu aqui, que não é soberbo. Eu vou te dizer uma coisa com toda a convicção que há dentro do meu ser e fora dele. Todo mundo pode ter mais... Todo mundo pode ter tentação para uma coisa e não para outra. Talvez você tenha tentação para o pecado da pornografia, mas não para o pecado da bebida. Talvez você tenha tentação para o pecado do roubo, mas não tenha para o pecado, sei lá do que, do vício, sei lá. Mas existe um pecado que todos os seres humanos partilham desta mesma tentação, o orgulho e a soberba. Não é sobre se você tem, é o quanto há em você. Só Cristo pode nos libertar disso. Só o reconhecimento disso pode nos libertar. Você não consegue acabar com o teu orgulho, só o Cordeiro faz isso. Agora, Deus resiste. Sabe o que é resiste? Se organizar para batalhar contra, é se opor, resistir. O soberbo, mas dá graça ao humilde. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Já pensou, Deus me resiste? Eu tenho orgulho. Ah, não, eu não tenho. O que é esse ser soberbo? É se colocar acima dos outros. É sentir-se superior. É ser autossuficiente, independente de Deus. Ah, não, mas eu dependo de Deus. Em tudo, seja honesto. Sai do teu orgulho hoje. O que é soberbo? É ansiedade. Sabe a ansiedade? Ah, é o mal do século. A ansiedade, estou vendo a minha movimentação aqui. Ela é uma das piores formas de soberba. Ah, mas como assim? Porque a pessoa ansiosa, escuta isso, agitada, preocupada, pensante, ansiosa, ela não confia que está tudo no controle de Deus, então ela é ansiosa. E isso é soberba, isso é orgulho. A raiz da ansiedade é o orgulho, é o eu. Porque eu não acredito que Deus é fiel, eu não acredito que Ele está no controle. Porque eu não aceito que o que Ele falou, Ele vai cumprir. Eu confio nas minhas obras. Eu não sinto paz das coisas estarem no controle de Deus e não no meu. Toda ansiedade, preocupação, agitação, inquietação em você é orgulho. Porque eu desconfio, essa minha agitação, eu estou desconfiando da fidelidade de Deus. Sabe o que é soberba? Viver isolado. Eu não preciso de igreja nenhuma, eu não preciso de ninguém, eu não preciso da minha família, eu me basto sozinho. Isso é orgulho. Jesus falou de corpo, Paulo fala de corpo. Para você nenhuma igreja presta, nenhum ministro é bom, nenhuma pessoa presta. Você entra na igreja, eu falo você e eu sou assim, eu já me vi muito assim. Critica tudo. Sabe o que é isso? É o anjo caído dentro de você. Crítica é soberba. Ninguém é bom o suficiente.
Você já viu na internet agora como que um critica o outro, um atacando o outro? As pessoas tendo prazer de derrubar homens de Deus. Se faz um doce, deixa eu explicar este caso deste homem de Deus para você. Tudo isso é Lúcifer. É orgulho. Toda crítica, toda falta de temperamento manso, todo julgamento revestido de eu sou franco, preciso falar a verdade, todo o sentimento de fazer justiça, preciso fazer as pessoas saberem a realidade, tudo isso é orgulho. Confio nas minhas obras. Por que eu não solto o controle? Porque eu tenho medo de tudo? Porque eu não confio que o meu filho... Orgulho. Confio na minha obra, mas não na de Jesus. Sabe o que é Deus resiste? Sua vida não avança. As coisas não rompem. Porque Deus está me resistindo. Deus não está resistindo a mim, mas o que há de orgulho em mim não pode conectar com o fluir com a grandiosidade de Deus. Porque eu quero a glória para mim, eu quero glória dos homens, eu quero ser visto, eu quero ser curtido, eu quero ser seguido, eu quero ser aplaudido. Nem aplausos, nem ofensas, nem elogios, nem críticas deveriam mexer com você, nada é sobre nós. Tudo é sobre Jesus. Eu gostei muito de uma postagem que o Luiz Hermínio fez ontem, sábado. Tem uma bandeira do Brasil e algumas coisas que ele escreveu, vá ler lá. Eu quero ir para o final te dizendo que tudo que você tem, olha aqui para mim, vou falar com o teu orgulho agora, você vai ficar contra mim agora e você vai desconfiar de mim e vai se sentir mal comigo agora. Tudo que você tem, se você fala ou não fala, se você é bom em algo ou não, o carro que você anda, a casa que você mora, o seu ministério, que não é nada teu, tudo veio de Deus. Eu vou te dar o significado da palavra tudo. Significa tudo. Tudo que você tem veio de Deus. Mas o orgulhoso, ele concorda com isso em parte. Não, mas tem o que eu batalhei, tem a minha parte, eu levantei, eu fiz, eu fui. Esquece isso, o arrogante. Sem mim, nada podeis fazer, disse o Cordeiro que se humilhou até a morte, Jesus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Enquanto você achar que é fruto do teu esforço, não, mas eu me esforcei, eu paguei o preço, não foi você. Ele colocou o querer e o realizar em você. Sem ele você não respira. Enquanto eu achar que foi fruto do meu esforço, eu vou ter dificuldade de confiar em Deus. Eu vou ter dificuldade de me soltar nele. Eu vou ter dificuldade de praticar generosidade. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de fazer a generosidade na igreja? De entregar, de semear? É por isso. A Deus não merece meu dízimo, minha generosidade. Claro, é o seu trabalho, é o quanto você estudou, é o quanto você fala bem, sei lá qual idioma, é o quanto você realiza todos os livros que você leu. Sim, então, por isso que eu tenho dificuldade de ser generoso, porque fui eu que fiz. Eu não consigo ter gratidão. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Enquanto você achar que é fruto do teu esforço, você não vai conseguir confiar em Deus. Não vai conseguir ser generoso. Não vai conseguir se sentir menor. Não vai conseguir servir o próximo. Eu estou dizendo que fé, conhecimento que é relacionamento e humildade é o que precisa para nós acessarmos toda a graça. O que é humildade? Eu precisaria de talvez muitos momentos desse aqui para te falar 10% do que é humildade, porque também estou aprendendo. Mas posso te dizer que humildade é aquele que confia em Jesus e sabe que tudo que ele tem por meio de Jesus. Confia em Jesus e sabe que tudo que ele tem, Deus deu por meio de Jesus. A marca do humilde, qual é? É a gratidão.
porque ele reconhece, como Davi em 1 Crônicas 29, Senhor, tudo veio das tuas mãos, eu não sou nada, eu só te devolvo o que veio das tuas mãos. É a gratidão, o quanto... Você quer saber o quanto há de humildade em você? Reconheça diariamente o quanto de gratidão você exala a Deus e às pessoas diariamente. É o quanto há de humildade em você. A gratidão é a marca do humilde, porque ele reconhece que tudo que ele tem veio das mãos de Deus, então ele se rende em graças a Deus. Porque ele tem gratidão, porque ele reconhece que veio das mãos do Senhor. Deus não despede ninguém de mãos vazias, a não ser as pessoas cheias de si. Não sei onde eu li essa frase. Deus não despede ninguém de mãos vazias, a não ser a pessoa cheia de si. Quando a Bíblia fala em Hebreus 4,16, vamos entrar ousadamente no trono da graça. O que é ousadamente? Vamos ler. Já passei do tempo mesmo hoje, vamos ler. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ou ousadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça no tempo certo. O que é esse acheguemo-nos com ousadia? É porque quando nós vamos à presença de Deus, nós não vamos na nossa obra, na nossa habilidade, mas na obra de Cristo. Eu entro no trono da graça pela pessoa da graça. Não é pelo meu esforço. Eu não entro por tudo aquilo que eu realizei, pelos meus memoriais. Eu não entro no trono da graça por aquilo que eu já fiz para Deus, pelo quanto eu orei, pelo quanto eu entreguei, pelo quanto eu realizei, pelo quanto eu impactei, pelo quanto eu fiz ou não. Eu entro por causa de Cristo. É por causa de Cristo. E aí, ele fala, entre ousadamente junto ao trono da graça. Por que eu posso ser ousado? Expulsar demônios, curar enfermos, orar por provisão, porque não é a minha obra. Eu vou na presença de Deus pedir e fazer isso através da obra de Cristo. Não é confiando no meu potencial, na minha unção, na minha carreira, no quanto eu já conquistei e o quanto eu orei, jejuei, fiz. Esquece tudo isso. É tudo por Cristo. Eu posso ser ousado não porque eu confio na minha obra, mas na dele. Por isso eu posso orar, curar, expulsar o mal da minha vida. Então, eu termino essa mensagem te dizendo que muitas vezes nós achamos que a graça nos salvou, mas que agora eu preciso batalhar diariamente para ter provisão, proteção, mover as coisas, fazer as coisas acontecerem. Até pode acontecer isso. E vai ser muito esforço. Mas existe um caminho mais simples. E esse é o caminho de Deus. Essa é a porta estreita. É pela graça. Tem pessoas que pensam que a graça lhe salvou e perdoou, mas agora eu tenho que batalhar diariamente para não perder a salvação, o perdão e para ter todas as bênçãos que eu tenho que acessá-las por meio do meu sacrifício que estão lá no reino celestial. Gente, que coisa ruim, misericórdia. Eu quero te dizer que é apenas crer, receber, se esvaziar de si, do seu orgulho, da sua vaidade e do seu esforço pessoal. E confiar em Deus em todos os momentos da minha vida. Em Deus. Eu não confio em mim. Eu não posso. Eu não posso estar aqui falando para você. Como que eu posso estar falando para você? Se Ele é o meu respirar, se Ele é o meu falar, é Ele. Ele. Esse é o sentido de Paulo falar que as pessoas olhem para mim, que eu diminua e vejam Cristo. Eu estou crucificado, já não vivo eu. Quando você olha no espelho, a gente tem uma quedinha de olhar para o espelho, né? Todo espelho a gente dá uma olhadinha, como é que está o nosso cabelo, né? Quando você olhar para o espelho, toda vez a partir de hoje, veja o Cordeiro crucificado.
Fé, relacionamento, humildade é o que vai me dar acesso a toda a graça. Eu quero encerrar esse conteúdo de hoje orando e compartilhando com você essa mensagem. Nós somos uma igreja online. E eu creio na generosidade e ninguém é obrigado, mas todo mundo é movido. E antes de orar hoje, eu quero deixar o nosso Pix aqui para você. E você não vai viver nenhuma bênção na sua vida por causa de entregar ou não, de fazer o que eu vou falar agora ou não. Você já é abençoado. Mas eu quero que você faça a tua generosidade agora. Se você acredita nesse canal, em Deus através de mim, nessa mensagem, não é uma mensagem que você vai ouvir em muitos lugares. Ela não é uma mensagem que atrai muito, mas se você entende que ela é necessária, me ajude no canal. A gente tem ajudado missionários, meu filho que está na África, a gente tem ajudado pessoas a comer, a ter transporte, a ter remédio. Nós já ajudamos na Lion pessoas a não ser despejadas dos seus aluguéis. Nós ajudamos crianças órfãs na África. Procuramos investir nas redes sociais, nos meios sociais, nas redes, para espalhar o Evangelho. Então, Paulo fala em Romanos 12 que o amor seja não fingido, sem hipocrisia. Sabe o que é isso? Entregue sem esperar nada em troca. O que eu vou viver? O que vai ser gerado com esta entrega de hoje? Nada. Você tem coragem de fazer uma oferta maravilhosa, uma generosidade, sabendo que não vai gerar nada? É lógico que vai gerar, né? Mas sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. O dia que você conseguir fazer generosidade sem esperar nada em troca, nenhuma proteção, você fez a generosidade segundo o que Deus quer. Só por amor, só por amor. O amor seja não fingido, sem hipocrisia. Paulo fala isso. Paulo fala isso. Então, se você reconhece que tudo que você tem veio das mãos de Deus, você não vai ter dificuldade de ser generoso. Será que Deus merece a minha generosidade? Tudo veio das tuas mãos, eu só devolvo, Senhor. Foi o que Davi falou. Sabe, querido, dinheiro é energia. Você não estoca ar, você não precisa estocar dinheiro. Movimenta o dinheiro que ele se movimenta na tua vida. Quer sentir o ar? Movimenta. Movimenta o dinheiro. Pergunta para o Espírito Santo nesse momento. Eu devo semear nesse ministério? Eu devo agora fazer? Talvez se Deus colocar nesse momento uma outra pessoa, um outro ministério, então faça lá. Mas se é aqui, faça aqui. Você pode abrir o teu Pix, aplicativo do seu banco, e fazer a sua generosidade. E eu vou deixar também essa chave Pix que está aí no descritivo aqui desse culto de hoje, desse domingo. Tá bom? Vamos orar. Jesus, eu reconheço que nós humanamente não conseguimos viver essa palavra. Ajuda a nossa fé. Mediante a fé temos paz com Deus, justificados, por intermédio de quem temos acesso a esta graça pela fé. Fé não é nossa, é dom de Deus. Nos ajuda a ter a fé que acredita na graça. Quebra a barreira do orgulho, que faz com que a vaidade, o ego e o eu me faça confiar mais no meu trabalho, na minha correria, do que, entre aspas, perder uma hora por dia para estar com você. Não há perda em ti. Nós queremos você. Tua humildade, tua mansidão, teu relacionamento.
eu não te amo mais por aquilo que o Senhor me dá, nem te amo menos por aquilo que o Senhor permita que vá embora. Porque o que foi embora não é meu, veio de ti. Nós só somos peregrinos e passageiros. Restaura o jardim do relacionamento, a comunhão do Éden. E assim como o Senhor morreu na cruz, opera uma morte do nosso ego para que nasça o humilde Cordeiro de Deus. Para que no solo da humildade a gente reconheça que a gente depende só de você. Eu sei que quanto mais eu sou generoso, mais eu mostro a minha confiança. Quanto mais eu não me preocupo, mais eu mostro a minha humildade. Porque soberba é ansiedade. Orgulho impede a fé, mas a humildade gera fé. Obrigado por essa manhã e por aquilo que o Senhor fez aqui e vai fazer na vida dos que assistirem.